podcast que nós iremos falar sobre educação e tecnologia. E quando nós pensamos em educação na tecnologia, a primeira ideia que vem à mente são os aparelhos tecnológicos, como computadores inteligentes, robôs, mas realmente eles estão bem inseridos, cada vez mais inseridos no nosso ambiente escolar, mas fazem parte dele há mais de 3 séculos, acredito. E aqui nós iremos falar sobre as ferramentas, a evolução dessas ferramentas utilizadas na educação, ferramentas tecnológicas e a sua importância para o setor educacional. E antes eu quero dar um preâmbulo aqui sobre a evolução da tecnologia da educação, que a gente pode falar que em 2010, 2 jornalistas chamados Benjamin Innes e Charles Wilson publicaram em seu artigo na New York Times, um artigo que falava sobre The Linear Machines, que pode ser traduzido como aprendizado das máquinas, e eles abordaram ali a evolução do ensino e aprendizagem das máquinas e viram quão diferente é desde hoje, atualmente. E eles abordaram desde o início, desde 1450, quando se iniciou. E a gente percebe que nessa época era utilizado como ferramenta uma tábua de madeira que tinha ali letras e figuras impressas que eles utilizavam para alfabetizar as crianças e também contextos religiosos na época. E a gente percebe que a tecnologia está cada vez mais inserida, né? Essa tábua de madeira se chamava Handbook naquela época, mas com o tempo, né? Depois dessa época veio o capitalismo, a ascensão do capitalismo, a Revolução Industrial no século XVIII, e cada vez mais isso empurrou para que a tecnologia aumentasse, né? Tanto como quadros negros, rádio, televisão, retroprojetor, isso aumentou, né? E o recurso que os professores tinham naquela época era apenas o discurso, né? A dissertação do professor, a apresentação, e era apenas professor e aluno, não havia o aluno como protagonista, e a gente percebia que o aluno tinha um caráter receptivo. Mas depois disso, com o avanço da tecnologia no século XX, isso começou a mudar. A criação da tecnologia trouxe uma ampliação, né, nos equipamentos e isso transformou, né, tudo dentro da educação, criando até mesmo as TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, que tem mudado tanto as indústrias e tanto mesmo a educação, que não faz o que nós estamos falando aqui agora. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Paulo, é qual é a função da tecnologia e da inovação no nosso ambiente, no nosso espaço escolar? Bom dia, né? Primeiramente, assim, eu queria deixar clara a minha posição primeiramente enquanto educador, né? Sim. E agora, na atual função que eu exerço na escola, no cargo de gestão, na vice-direção, a partir desses 2 pontos de vista, né? A princípio, a educação, do meu ponto de vista, ela serve como mais uma ferramenta, tá? A tecnologia tem essa função como uma nova ferramenta para acompanhar, né? E aí eu já respondo a segunda questão, que é a questão da inovação, né? Então, você tem a tecnologia como uma ferramenta e isso vai fazer com que a escola, inovando os seus métodos, né, sua metodologia de ensino, ela consiga acompanhar o atual contexto tecnológico aí do século XXI. Com isso, a escola garante qual perfil de aprendizagem? Olha, garantir é uma palavra muito forte, né? Porque eu acredito que a educação, ela tem um tripé, né, educacional. Você tem ali a questão do investimento do Estado, você tem a questão social do aluno, e você tem também a questão da metodologia do professor, da formação do professor. Então, é esse tripé que vai fazer com que a educação consiga alcançar os seus objetivos, né? O processo educacional da nossa escola alcance esse objetivo. Então, novamente, né, eu acredito que a tecnologia é mais uma ferramenta e a gente tem que usar essa ferramenta para basicamente trabalhar 2 questões: o aluno enquanto cidadão, né, a formação de cidadania, trabalhar o conceito de cidadania com o aluno, e aí eu estou falando até como vice-diretor, né, que a gente fica ali na posição de seguir o regimento escolar, de trabalhar com a questão disciplinar. Então eu acredito que quando o aluno passa a entender os seus direitos e os seus deveres, ele está fazendo ali o papel de cidadão dele,
né? Então a tecnologia enquanto ferramenta, ela nos auxilia nessa questão. E o segundo ponto é que e aí eu já estou falando enquanto professor, né, professor de história, eu acredito que a tecnologia, ela nos ajuda mais ainda a trabalhar uma questão muito importante na área da educação, que é a criticidade, né? É a questão crítica mesmo. O aluno, ele não é visto pelos professores, pelos educadores, como uma folha em branco, onde o professor chega em sala de aula e passa todo o conteúdo ali que ele está ensinando ao aluno, e o aluno adota aquilo ali como uma verdade absoluta, né? O ensino em sala de aula é uma troca, né? É ensino-aprendizagem. Então essa troca, esse processo esse processo educacional, ele é justamente para formar esse pensamento crítico, né? Tanto do aluno quanto do professor e principalmente do pesquisador, né? E por que não pensar que o aluno também é um pesquisador? Hoje, com o avanço da tecnologia, principalmente o avanço aí das redes sociais, você tem como se diz, um acesso maior dos alunos a várias fontes que ele pode fazer suas pesquisas e pode fazer com que aquilo ali que ele acabou de estudar sirva como um complemento ao que ele estudou em sala de aula. E a partir de então ele formar a sua opinião crítica, né? Sim, pegando um gancho aqui, qual seria, como nós poderíamos usar a tecnologia educacional, no caso, para mensurar esse aprendizado que você tem falado? Olha, eu não acredito que a gente possa mensurar o aprendizado de qualquer aluno que seja apenas com tecnologia, tá? Acho que a gente precisa avaliar outras questões também, porque é complicado, assim, a gente está trabalhando com inteligência, né? O que é inteligência, né? Um aluno inteligente é o aluno que estuda, que participa das aulas, só ele. Por aí a gente já tem um dilema, né? Sim. O que seria inteligência, o que é o processo educacional. Então, assim, eu não acredito que a tecnologia seja uma ferramenta, uma única ferramenta, uma ferramenta em si que vai dar pra gente, olha, o aluno de fato aprendeu o que a gente propôs para ele. Eu acho que eu não consigo ver dessa forma, não consigo imaginar que há um aparato tecnológico que consiga mensurar isso de uma forma objetiva. Sim. Concordo com você. A gente não pode, mesmo que a tecnologia seja ampla, a inovação com ela vai ser ampla cada vez mais com os séculos, a gente ainda está no início, eu creio que a gente não descobriu nem um pouco do que a tecnologia pode nos oferecer, mas eu creio que ela pode trazer mesmo assim benefícios para a educação. Com certeza. E quais seriam esses benefícios? Olha, eu acredito assim, primeiro, como eu já havia dito na primeira, assim, né, complementando a primeira resposta, a gente, quando incrementa a tecnologia no espaço escolar, a gente está fazendo com que a escola consiga acompanhar a atual realidade, né? Por mais que seja algo inicial, porque a nossa escola, por exemplo, ela está iniciando agora o novo ensino médio, né? Então a gente está fazendo essa introdução do ensino médio nesse novo contexto, né, educacional, utilizando esse novo currículo aí do ensino médio, apenas no primeiro ano do ensino médio. Então vai ser aos poucos, ano que vem primeiro e segundo, e aí em 2024 vai ser o ensino médio todo, primeiro, segundo e terceiro. Então, digamos assim, a gente ainda está começando a dar os primeiros passos, né, nessa nova área aí, né, que é a área do conhecimento, da tecnologia na escola. E, enfim, eu acredito que ainda é cedo para eu poder te dar uma resposta objetiva nesse momento. Sim, mas a gente percebe, né, além dos benefícios, que a mobilidade das TICs, né, como eu falei antes, são as tecnologias de informação e comunicação, elas permitem um aprendizado, que o aprendizado ele ocorra de maneira mais contextual e situada, porque se a gente for perceber, né, a instrução, ela pode ser vista como, ela pode ocorrer na verdade em qualquer lugar e em qualquer momento com a tecnologia, não precisa apenas do professor estar na sala de aula com o aluno. E a gente percebe assim que as novas tecnologias elas podem contribuir grandemente para o acesso, né, universal à educação, né, reduzindo a desigualdade e promovendo assim uma equidade.
Mas a gente sabe que, entretanto, existem desafios que devem ser percorridos a fim de nós atingirmos esses objetivos. E eu queria perguntar para você, sendo assim que o domínio da tecnologia é uma das habilidades básicas no século XXI, o que a escola tem feito para que os alunos comecem a adquirir essas habilidades? Olha, basicamente a gente tá trabalhando em duas frentes, né? A primeira é o apoio ao professor, né? Quando eu falar apoio ao professor, como que a escola apoia o professor a desenvolver a disciplina ou trabalhar com tecnologia com os alunos? A princípio, a gente precisa do apoio do Estado, financeiramente, né? E, por coincidência, né, nesse ano, agora que começou esse processo aí do novo ensino médio, a gente recebeu equipamento, né, de alguns equipamentos tecnológicos. A gente recebeu uma verba aí do Estado que não é comum a gente receber. Quando eu digo que não é comum, é porque não é todo ano que a gente recebe ela. É uma verba voltada para instrumentos pedagógicos, né? Para materiais que vão ser utilizados a um curto prazo, vamos dizer assim, descartáveis, né? Então a escola, enquanto mantenedora, né? Mantenedora, assim, enquanto guardiã desses recursos que chegaram para a gente está tentando utilizar da melhor forma possível para atender os interesses de todos os professores que queiram trabalhar com tecnologia, né? Esse é o primeiro ponto. A questão é utilizar bem os recursos públicos para fazer com que o professor tenha acesso ao material que ele precisa para trabalhar. Quando eu falo material que ele precisa trabalhar, a gente está falando da câmera, a gente está falando do microfone, a gente está falando do cabeamento da rede de internet que chega na escola. E não só trabalhar na capacitação para que o professor ele tenha a capacidade de trabalhar com a ferramenta, mas eu creio que também na formação do professor, porque às vezes os professores eles têm uma formação, mas não uma formação acadêmica para que os alunos eles tenham uma introdução interessante da tecnologia, no caso, eu acredito. Assim, a questão da formação do professor já é uma questão, vamos dizer assim, anterior, né? O professor ele chega aqui na escola já com a sua experiência, com a sua formação, e a partir disso a gente vai providenciar os recursos que ele precisa da gente, o que a escola pode oferecer. E assim, ao que parece, a gente está conseguindo oferecer bem esses recursos, sabe? E tem outra frente também, né, que são os alunos. Então, por exemplo, como eu te falei, o tripé da educação não tá, ela se baseia, um dos tripés é o professor, que é a questão da metodologia, da formação dele, e o outro tripé é o aluno. Então é muito importante que o aluno, e aí quando eu falo a questão social do aluno, obviamente eu estou falando do contexto, da realidade que ele vive, mas eu estou falando também da questão da iniciativa do aluno, né? Por exemplo, quando o aluno me procura para falar assim, professor, a gente está pensando em fazer um campeonato de videogame, né? Por que não? Por que a escola não pode oferecer o laboratório para os nossos alunos promover um campeonato de videogame, né? Eu acredito que incentivar os alunos a fazer esse tipo de atividade, que é uma atividade que demanda contato com a tecnologia, é muito importante, né? Então, assim, a gente vai fazer com que o aluno promova uma atividade que tem ligação com a tecnologia do interesse dele, né? E aí, a partir de então, ele vai se ver numa posição em que ele está tomando atitude, em que ele está indo atrás de resolver, né, essas questões, como um indivíduo que participa do processo de ensino-aprendizagem. Não mais receptivo como era antigamente, mas agora exatamente. Ele é autônomo, Isso, como eu falei, ele não é mais um papel em branco, né? Sim. Então a escola trabalha nessas duas frentes, tá? Na primeira, apoio material mesmo, né? Ligado a questões materiais do professor, apoio pedagógico também, a supervisão trabalha essas questões também com o professor, porque a gente tem que seguir alguns currículos, tem que seguir alguns parâmetros. A gente tem o PCC, né? A gente tem PCC não, é PCC da prefeitura. A gente tem o PPP, né? Que é o projeto pedagógico da escola. Então, assim, a gente dá um apoio para o professor, tanto material, né,
quanto pedagógico. E aí para os alunos, né, na outra frente aí obviamente a gente tem que incentivar qualquer proposta que seja legal, né, primeiramente, que não descumpra nenhuma lei, nenhuma regra, não descumpra nenhum regimento da escola e que seja útil para os alunos, principalmente, né? E diante disso tudo que a gente já tem falado, é inegável, né, reconhecer a importância das inovações tecnológicas no contexto educacional, principalmente no cotidiano dos alunos e dos professores. Mas o uso dessas novas tecnologias, essas novas ferramentas, vai mudar os valores e as competências das atividades educacionais ou vai permanecer o mesmo tendo essas novas ferramentas? Isso é só o tempo que vai mostrar, né? Porque assim, como a gente está iniciando agora esse processo, principalmente aqui numa escola estadual, né, porque a gente entende que o Estado, qualquer mudança no Estado demanda muito tempo, muita discussão, e nem sempre essa discussão é feita por profissionais da educação, infelizmente. Muitas das vezes não, para não falar todas as vezes, é muito difícil você perceber a participação dos professores da educação básica nesse processo de mudança de currículo, mudança de até lei, de mudança de regimento, né? Isso aí é uma coisa que tanto o Estado, a educação estadual, quanto a educação municipal, quanto a federal, ainda deixa muito a desejar. Então, assim, a gente precisa mudar muita coisa ainda para chegar, para entender que agora, no processo de início de uso da tecnologia na escola, a gente já pode ter uma resposta do quanto isso vai alterar a percepção do aluno em relação à escola. Porque isso também é importante, né? Pensar como que o aluno enxerga a escola. O que é esse espaço aqui para ele, né? Porque, a escola agora tem computador, a escola agora tem internet, agora eu vou ter uma aula de tecnologia e inovação, o que eu vou fazer no sexto horário? Né? Eu quero estar na escola no sexto horário e participar dessa aula, eu quero participar do que o professor... Porque o professor, ele está aqui, ele está dando uma aula, e a aula é coletiva, então o estudo é uma coisa individual. Então quando o professor chega aqui no laboratório e fala, olha, pode usar o computador, a atividade é essa, o professor está dando um norte para o aluno, né? Esse norte é o quê? É a partir daqui que você vai seguir com as suas pernas. E quando eu falo seguir com as suas pernas, estudar em casa, pesquisar, né? E óbvio, o aluno não tem condições materiais em casa para fazer isso, aí já é uma questão que eu falei, que aí já depende da questão social, da realidade social do aluno. Então assim, não tem como eu te falar, olha, agora que a escola está cheia de computador, todos os alunos do novo ensino médio estão aprendendo informática. Por quê? Porque aqui a gente está dando um norte. O processo de ensino mesmo, o processo de estudo do aluno sobre o que ele está aprendendo aqui, na casa dele, né? E aí nem todos têm a mesma condição material para continuar esse estudo em casa. Então é complicado, assim, não é uma fórmula mágica, encheu de produto tecnológico, até robô na escola, mas não quer dizer que o aluno está absorvendo isso da forma que todos estão, assim, um aluno não absorve isso da mesma forma que o outro, até por questões materiais mesmo, questão social. Eu creio que com esse mundo cibernético, né, a gente pode pensar que no futuro a tecnologia ela vai ser muito mais ampla do que hoje, né? É muito degradável mesmo, porque se a gente for ver, certas partes do mundo ainda nem tem tecnologia, só algumas pessoas ainda. Quer dizer, na verdade, umas 4,5 bilhões de pessoas no mundo, de um mundo de 7 bilhões de habitantes, têm acesso à tecnologia. Então, é realmente... Eu acho que você chutou um número muito alto. Eu acho que... Eu tô no achismo, tá? Não pesquisei pra falar, não. Eu fiz uma pesquisa sobre isso e realmente nem a metade do mundo ainda tem o acesso à tecnologia. Sim, esse número maior é que não tem. Não, quer dizer, 4,5 bilhões de pessoas não têm acesso. Sim. Tem um acesso à tecnologia. Tem? E só, assim, o resto do mundo não tem. É isso que eu acredito até que é o inverso. Eu acho que da linha do Equador pra baixo é raro. Porque quando a gente fala acesso em tecnologia, a gente tá falando o quê? Internet?
telefone, celular, o que que é? Isso. É muito, né? É muito subjetivo, né? Eu acredito. Bem, Então, se a gente for pensar de todas as tecnologias, eu não acredito que não dá nem, sei lá, eu tô no achismo mesmo, nem vou falar números. Não. Isso foi uma estatística que eu vi, né? Porque isso nem é tão atual assim, pode ter aumentado. Eu creio que diminuído não, mas pode ter aumentado. Aham. Mas mesmo assim é desigual e com isso certeza. a gente vê como a escola, né? Outra pergunta, pegando o gancho, tem identificado esses pontos fracos, esses pontos negativos e os pontos fortes dessa aprendizagem tecnológica dentro das escolas. Quais os pontos fortes e os fracos dessa introdução? Olha, assim, um ponto forte aí dessa aprendizagem tecnológica na sala de aula, a princípio, é a questão do aluno da nossa escola estadual acompanhar o atual contexto tecnológico do mundo, né? Por mais que seja deficitário, entre aspas, né? E quando eu falo deficitário, eu não estou falando só da nossa escola no nosso bairro, eu estou falando da educação brasileira em si. Quando a gente compara a educação brasileira com, por exemplo, os países da Europa ou os países desenvolvidos, né? A gente já percebe que é um processo que não está conseguindo acompanhar. Uma sociedade dificilmente vai conseguir acompanhar a outra nessa questão tecnológica, né? Principalmente quando a gente está tratando de país sul-americano, por exemplo, com países do norte da América ou da Europa. Mas o que eu quero dizer é, o ponto forte é que apesar dessa disparidade, né, na corrida ao acesso à tecnologia, o Estado está investindo, tá tendo um investimento financeiro, está tendo um suporte material, não, obviamente não é o que a gente esperava, porque se a gente parar para pensar, a gente tem aqui, ó, numa sala de informática aqui na nossa escola, nós temos 20 computadores, né? No primeiro ano do ensino médio, a gente tem 117 alunos, né? Então, apesar do investimento, você vê que ainda é pouco, né? Ainda é pouco, mas já está começando, né? O Estado está investindo. Sim, aos poucos, acabou, né, de ser introduzido, isso. Então eu creio que... Agora, o ponto fraco é que, assim, o Estado simplesmente chega com uma determinação e fala, olha, a partir de agora, a escola estadual, a escola pública vai ter que colocar em prática o novo ensino médio, vai ter que utilizar a tecnologia, tá, ok. E eu vou te mandar aí 20 computadores eu falei 117 só do primeiro ano, mas no turno da manhã a gente tem quase 600 alunos, né? Então a gente tem que dividir 20 computadores entre 600 alunos, né? Então, apesar desse investimento, que ainda continua abaixo do que a gente precisa, a gente tem que pensar o seguinte, qual professor vai vir aqui na escola e trabalhar esse conteúdo com os alunos, né? A escola está preparada para receber, por exemplo, um aluno que vai ficar aqui 6 horários ou vai ficar o dia todo, que é o caso, a proposta do ensino integral, né? Vai ter ensino integral? Nossa, maravilha, todo mundo gosta disso, todo mundo pensa, que bom, meu filho vai ficar o dia todo na escola. Mas e o adolescente que precisa trabalhar? Como é que ele vai fazer? Ele vai ter que escolher ou trabalhar ou ficar na escola o dia todo, né? E os alunos do turno da tarde na escola, para onde que eles vão? Né? O Estado está construindo outra escola aqui do lado para receber esses alunos que vão sair do turno da tarde. Então, assim, o ponto fraco é o Estado, ele entrega um material, uma lei, uma regra e fala o seguinte, olha, a partir de agora é assim, mas não está dando suporte, principalmente técnico para a gente e mais ainda material, né? Quando eu falo chegou verba, sim, tá começando, ótimo, né? Mas ainda está além do que a gente necessita. Você acha que seria interessante a privatização das escolas ou é uma coisa que vai prejudicar muitas pessoas que não têm condições, é uma desigualdade muito grande? Eu enquanto aluno de escola pública a minha vida toda, enquanto pai de 3 crianças que estudam em escola pública, eu nunca vou concordar com privatização. Por quê? Porque eu não teria formato se não fosse escola pública. Minha mãe é mãe solo, manicure, jamais teria condição de pagar a escola para mim. Eu, enquanto professor de educação básica, jamais vou ter condição de pagar uma escola para os meus 3 filhos. Então, assim, eu acredito que a gente tem que defender
a educação pública, gratuita e de qualidade. Então, eu sempre vou defender o quê? Mais investimento na educação pública, mais apoio aos alunos na questão familiar, na questão social, mais investimento na formação dos professores. Porque a gente volta naquele tripé. Você tem um professor bem formado. Por que um professor de biologia tem que fazer um curso integral se ele precisa trabalhar? Por que o curso integral, um bimestre é turno da manhã, no outro bimestre no turno da tarde? Como é que o professor vai criar como é que o aluno que vai se tornar um professor lá o aluno da faculdade que vai se tornar um professor vai conciliar, vai criar uma rotina de trabalho se no bimestre que vem ele já vai mudar o turno dele de estudo? Então, quantos ex-alunos gostariam de se tornar... Estou dando só um exemplo, professor de biologia, mas serve para as outras disciplinas também. Eu penso que, como as tecnologias estão tanto inseridas nas escolas públicas quanto nas escolas particulares, esse abismo que há entre a escola pública e a escola particular vai aumentar cada vez mais, se a gente parar para pensar. Se a gente não lutar por um investimento, por um maior investimento e por uma melhor qualidade no ensino público, sim, vai aumentar. O abismo, porque se eles trouxerem mais inovação e mais tecnologia, o aluno da escola pública, eu penso que vai ficar muito atrás de um aluno de uma escola particular, que na verdade tinha que ser a mesma coisa, que o Estado ele pode trazer, eu penso, a mesma qualidade que uma escola privada. Tá, ok. O Estado pode colocar um computador para cada aluno aqui da escola. Ok. Pode contratar os melhores professores de tecnologia da cidade. Mas o menino tá vindo com fome para a escola. O menino viu a mãe apanhar do pai em casa. Como é que esse menino vai ter cabeça para aprender alguma coisa aqui? Então, é o tripé. Não tem como só o Estado investir. Não se trata só de maior investimento na escola, investimento financeiro. Se trata também da formação do professor e se trata também do cuidado com as famílias e com os alunos. Porque a comunidade escolar ela não é feita só pelos professores e pelo Estado. Comunidade escolar é o quê? Professor, aluno, pai e funcionários. Então, os pais fazem parte da nossa escola, os alunos fazem parte da nossa escola e a gente precisa olhar para eles também. O Estado precisa olhar para eles também. Porque vai chegar um menino aqui, entre aspas, que não tem, vamos dizer assim, não tem uma base familiar que dê uma educação para ele. Quando eu falo educação, é fazer ele entender os direitos e os deveres dele. Ele vai chegar aqui, vai quebrar o computador aqui, infelizmente, vai roubar, vai fazer... Por quê? Porque não tem uma base ali. E aí, o que adiantou o Estado investir se não investir no principal, que é no ser humano? Esse é o ponto. É um ponto que a gente tratou, né, que é muito importante, mas agora indo para outro ponto também, já falei, a tecnologia, ela conecta as pessoas, né, nesse ambiente acadêmico, porque a escola ainda, de certa forma, né, não dispõe da tecnologia para todos os alunos da escola. A gente já tem falado sobre isso, né, mas é só para esclarecer mesmo esse ponto. Então, é igual eu te falei, quando a gente fala assim, tecnologia, a gente está falando de aparelhos tecnológicos, né? Ou de ferramentas tecnológicas para que o aluno tenha acesso ou que produza alguma coisa ou que faça essas atividades, né? Então vamos supor, a gente precisa basicamente de internet na escola. Essa semana foi instalado, não sei se você observou aqui, foi instalado um modem a cada três salas de aula. E aí, os técnicos da empresa de internet vieram aqui antes de ontem, na terça-feira, falou, internet agora está chegando, a gente tem 3 pontos de acesso de internet na escola, e agora a gente está fazendo a conexão, já está fazendo a conexão, que está meio uma bagunça aqui agora, porque está instalando os computadores, né? Mas a gente já passou o cabeamento, já fez a instalação dos fios, dos pontos de acesso, é só pegar o cabo de rede mesmo e conectar o computador no ponto de acesso e já pode, amanhã, assim que colocar o cabinho azul ali, o professor já pode reservar a sala já para utilizar. Essa semana a escola está toda, não tem um lugar aqui que está sem internet mais, e aí nós vamos agora fazer uma reunião com os professores para
pensar juntos como que a gente vai utilizar a internet na escola da melhor forma possível, né? Porque assim, chegou a internet, está chegando os equipamentos, agora a gente vai trabalhar no processo de reeducação. Como que a gente vai reeducar esses alunos que ficaram 2 anos na pandemia usando celular o dia inteiro, entre aspas, não vou falar de todos, né? Tô generalizando. Mas como que a gente vai falar para o aluno o seguinte: olha, agora você vai usar a internet para estudar. Você não vai pegar celular em sala de aula para abrir rede social, né? Então a gente vai ter que usar o que a gente dispõe agora de tecnologia a favor do ensino-aprendizagem, né? O objetivo é esse. Mas assim, por coincidência, hoje a gente já dispõe de internet para toda a escola, de material aí de sala de informática, né? E agora a gente já chegou aí 8 data shows para a gente trabalhar. A gente tem 4 notebooks, inclusive a gente está utilizando um agora aí, né? A gente está usando aí, vai para os professores. Não sei se você percebeu, você estuda aqui desde o 6º ano, né, Maia? E você percebeu que esse ano agora já começou mais professores levar data show e notebook para a sala de aula, percebeu? Porque antes era só eu, né? Não é querer fazer propaganda, não, mas antes era só eu, né? Não, verdade, eu falava, nossa, o Paulo tem uma criatividade, porque os professores, assim, meu Deus, se eu fosse eu só usaria o data show. Isso é praticidade, é o que os professores eles precisam, a tecnologia vem para isso. Não é uma coisa preguiçosa, mas uma coisa que vai ajudar o professor. E a metodologia do professor, ela tem que incluir o uso de imagens, os de sons, né? Por quê? Porque não é só, a gente costuma dizer, né? Não é só saliva e giz, sabe? A gente tem que introduzir novas ferramentas na nossa metodologia, porque às vezes você tem uma facilidade maior para entender só a explicação do professor, mas o seu colega ali, por exemplo, que tem dificuldade de audição, ele não consegue sequer formar a palavra, né? Os símbolos ali que está saindo da boca do professor, aquelas letras, sequer ele consegue formar aquilo ali só ouvindo. Então, às vezes, ele enxergando uma imagem, vendo um vídeo, ele fala, opa, agora eu estou entendendo, né? Então, assim, não há dúvidas que o uso das tecnologias, o uso de qualquer tecnologia é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Isso aí, eu não abro mão disso, não. Agora, a nossa escola está indo aos poucos, sabe? Porque tem verba para isso, tem verba para aquilo, tem verba para aquilo. Só que eu não posso pegar a verba para isso e usar para aquilo, entendeu? E a verba que chega para material tecnológico ainda não é o suficiente para a gente... Por mim, tinha um data show em cada sala de aula aqui dessa escola. Então a gente tem 17 salas. Não observa que é necessário, ou porque realmente existem pontos mais importantes para serem... Isso daí depende muito de como que não é só porque ele não acha que é necessário, mas também porque prioridades, a demanda... né? É prioridades. O que o Estado prioriza? E eu não estou falando de político A ou B, eu estou falando o que o Estado de Minas Gerais prioriza na área de educação. Sim. Esse é o ponto, né? O que está priorizando? Ou a educação é prioridade? Tem isso também, né? A educação é prioridade? É esse ponto. Mas, finalizando aqui agora, para concluir, a gente entende, né, que dessa forma as escolas elas devem investir na formação dos seus profissionais, né? Não só, eu creio, capacitando eles no manuseio dessas novas tecnologias, mas também nas práticas que os aproximem da realidade dos alunos. Sim. Para tornar, no caso, as aulas mais dinâmicas e o aprendizado também mais efetivo. Né? Que a gente tem visto que o mundo ele tem sido muito dinâmico, constantemente em mudanças. E eu creio que a tecnologia ela possui um papel fundamental na educação, né? Auxiliando aí na formação de cidadãos críticos, autônomos e participativos. Com certeza, com certeza. É isso, né? Assim, a escola neste ano pôde, né, possibilitar, nem que seja o mínimo aí de reforço, de apoio material, né, tecnológico para os alunos. Mas eu acredito assim, que se a gente conseguir fazer projetos interessantes, quem sabe o Estado vai poder olhar para a nossa escola e falar, opa, uma referência ali, ó, para a gente poder
investir mais, né? Porque se eles querem números, vamos passar números para eles, né? Vamos passar números, vamos fazer projeto, vamos colocar em prática, vamos queimar esse computador aqui de tanto usar. Queimar no sentido positivo, Não, né? Tem gente Mas é que isso. entende metáfora. É. Mas É isso. obrigada, Paulo, por ter ficado aqui. Imagina. Respondido essas perguntas pra mim. Eu agradeço a sua participação. E você é um exemplo pra mim em todos os sentidos. É isso. Como amigo, companheiro, como professor também. Obrigado. E é isso. Beleza. Obrigada Obrigado por pelas, vocês terem assistido. obrigado pelas palavras. É isso. Acho que Tchau, gente.